Olá, eu sou a Sara, psicóloga, aqui do canal Psicologia Informativa, e hoje eu quero falar com vocês sobre dependência emocional. Nós ouvimos esse termo, na verdade, só como falamos em relação, né, vamos dizer, relação amorosa, né, mas também, né, essa dependência emocional vai existir também tanto em laços de pai, mãe, filho, irmãos, amizades também, tá? Para iniciar, o que define dependência emocional? Primeiramente, o indivíduo vai buscar algo no outro para poder se sentir. Então, geralmente, o que é usado o termo é eu só sobrevivo dependente do outro. Então, eu só estou aqui porque o outro tá. Então, vai buscar sempre uma aprovação. Então, por exemplo, eu devo comprar aquela roupa, eu devo, por exemplo, viajar para esse local, então sempre vai depender do outro, né, de uma aprovação. E aí tá ligado também a uma vulnerabilidade emocional muito grande, uma fragilidade, né? Então, por exemplo, tem aquela famosa frase: ah, eu só vivo porque você existe. Então, a pessoa justamente, né, tá buscando algo no outro que ela não encontra. Então, essa dependência emocional do outro vai gerar vários e vários transtornos, né? Desde, por exemplo, ao indivíduo, quando briga com o outro, por exemplo, tem alguma discussão, o indivíduo não consegue ter o seu dia a dia normalizado, então não consegue nem trabalhar direito, ou não consegue, por exemplo, realizar suas atividades diárias. E quando, por exemplo, você pergunta, me fale sobre você, e sempre a pessoa vai inserir aquele indivíduo ao invés de falar de si próprio. Em contraponto, tem um outro termo também que se chama codependência. Então, o que seria isso? É como fosse um lado oposto, né? Então, por exemplo, o outro precisar de você te faz bem. Então, assim, o outro querer sua ajuda, precisar de algo de você, de qualquer forma, isso te faz bem. Então, é uma codependência, né? Quanto mais o outro depende de mim, isso para mim está ok. Então, por exemplo, se você encontrar, um exemplo, tá? Uma pessoa que, por exemplo, é narcisista, vamos dizer, tenha uma questão de imaturidade também, tudo isso, se a pessoa encontra uma pessoa com essas características e a pessoa, por exemplo, é dependente emocional, a pessoa vai passar por um sofrimento totalmente, né? Imagina, você tem uma dependência emocional e o indivíduo, né, é uma pessoa perversa, imatura, então realmente vai causar um sofrimento muito grande. E aí muitas pessoas me perguntam, Sara, mas como diferenciar, né, por exemplo, a dependência emocional de, por exemplo, amor e algo do tipo? O amor, ele é algo que você vai sentir para o outro, então isso aí é uma emoção, né? Então, um sentimento, né, uma emoção que nós transformamos em sentimento. Por aí tudo bem. Quando torna dependência emocional, quando você não consegue viver sem o outro, quando o outro, ele toma, por exemplo, quase 100% dos seus assuntos, das suas atividades, então você praticamente foca tudo no outro, né? E sempre busca uma aprovação. Geralmente essas pessoas se adequam muito ao outro. Ah, se o outro quer fazer isso, a pessoa faz justamente com medo. Envolve muito um medo, uma perca, né? De perder o outro. Né? Será se eu fizer isso, ele vai me deixar ou ela vai me deixar? Então tem muito isso envolvido, tá? E também algumas pessoas me perguntaram, Sara, como que funciona, por exemplo, na infância, né? Como que funciona esse processo? E é da seguinte forma, geralmente temos dois lados, né? Os pais, isso eu vou falar não só da mãe, tá bom? Para não criar um estereótipo justamente com a mãe, mas sim das figuras tanto paternas quanto maternas, tá? Geralmente os pais que são, por exemplo, hiperprotetores, ou pais que por exemplo, negligenciaram, por exemplo, os filhos emocionalmente. Então, primeiro, são pais que são hiperprotetores. Segundo, são pais que negligenciaram os filhos emocionalmente. O que isso pode causar? Os dois fatores podem causar para a criança, né? E quando ela vai se desenvolvendo como adulto, muitos prejuízos. Os primeiros são criar uma criança frágil, né? Um adolescente, um adulto frágil, inseguro, né? Que não tem referências, então sempre vai precisar da aprovação do outro. E sempre vai precisar, vamos dizer, de um apoio para fazer qualquer coisa.
né? Então, por isso que é muito importante, né, as figuras paternas e maternas, né, terem essa noção, né, de criação, por exemplo, né? Então, você dá independência para o seu filho, né? Por exemplo, arrumar uma cama, lavar uma louça, isso é super importante para ele ir criando, justamente fortalecendo o eu dele, né? Porque geralmente essas pessoas que são dependentes emocionais está ligada justamente a uma baixa autoestima ou pouco autoconhecimento. E isso nós vamos construindo ao longo do tempo. Um ponto muito importante falar também sobre a dependência emocional é que muitas pessoas não percebem que são dependentes emocionais ou até mesmo codependentes, né? Então essas relações são relações muito perigosas. Muitas vezes a pessoa não entende que está nessa relação e isso causa muito sofrimento, porque o indivíduo mesmo, às vezes ele não tem noção, ele não tá na consciência, sabe? Não chegou à consciência dele esse processo, então é isso que dificulta mais o sofrimento, né? Então ela fica naquela relação, né? Por exemplo, então um exemplo clássico. Dependendo do investimento do relacionamento, você vai avaliar, tá me fazendo bem, é algo ok para mim, tudo bem. Uma pessoa dependente emocional, ela não vai avaliar o investimento. Então, se a pessoa está investindo no relacionamento ou não, para ela não importa. Ela vai querer saber, não, a pessoa está comigo, a pessoa está ali comigo, então vai tentar ter um controle sobre a pessoa. Então, justamente, esses parâmetros que nós temos, né, é muito importante para, primeiramente, identificar, né, eu tô sofrendo disso, tá acontecendo isso comigo, né, e depois procurar uma ajuda, porque isso é muito importante. Justamente, ele vem se desenvolvendo, né, essa dependência emocional, ela vem se desenvolvendo ao longo, por exemplo, da infância, né, não que a criança, né, que foi, por exemplo, criada com hiper, por exemplo, a mãe hiper ali ajudando em tudo vai se tornar, não é isso, né? Nós nunca colocamos algo de causa e efeito, mas é fundamental entender o quê? Que tem a probabilidade, sim, de uma criança que foi hiperprotegida ou negligenciada se tornar um dependente emocional. Justamente que ela está tentando, por exemplo, ganhar nessa relação que ela tem na vida adulta, tudo aquilo que ela perdeu, tudo aquilo que ela hiperganhou. Tá bom, pessoal? Caso de dúvidas, deixem aqui embaixo que eu tiro para vocês. Muito obrigada!